Olá, eu sou Lisandra Soave e esse é o segundo vídeo dos estudos da obra Confissões de Santo Agostinho. Hoje eu vou falar dos capítulos 2 e 3. Vou acompanhar aqui pelo meu blog, onde eu deixei toda a publicação com esses resumos que eu vou explicar aqui, tá? O capítulo 2 tem 10 subcapítulos e fala sobre os 16 anos, tá? Ele começa falando do motivo que ele decidiu então revisitar essas memórias do passado e se lembrar de como ele desgastava a beleza da sua alma, praticando coisas apenas para agradar a si mesmo e aos outros, né? Não para agradar a Deus. No segundo subcapítulo, ele fala como ele se arrepende de ter se entregado às paixões ali da puberdade, né? Aquela questão assim de praticar coisas que deveriam ser praticadas somente durante o matrimônio, né? Então ele tem esse arrependimento. O título do subcapítulo 3 é O ócio favorece o desencadeamento das paixões. E ele fala então que ele tinha ido estudar em Madaura, estudar literatura e retórica, e passou um ano lá, mas precisou voltar por causa das condições financeiras da família, né? E que a família iria então, como eu já disse no outro vídeo, iria reunir os recursos para poder enviá-lo posteriormente a Cartago. Mas esse ano, né, que ele passou lá em Tagaste novamente, fez com que então ele se entregasse ao ócio e às paixões. Número 4, o furto das peras. Esse é um evento que ele vai falar bastante, tá? Ele tem muito arrependimento desse ato que ele praticou. Um dia desse ano que ele estava, né, de volta lá em Tagaste, ele estava com os amigos à noite na praça. Aí jovens ali desocupados, sem nada para fazer, né, resolveram então furtar algumas peras, tá, da casa de um senhor lá, um pé que estava todo carregado de peras. Nem eram peras assim que estavam maravilhosas e tudo, mas era um pé carregado de peras e eles não queriam essas peras para comer, eles só queriam praticar o mal, só fazer mesmo aquela zoeira, né? Aquela coisa bem típica ali de adolescente. Inclusive eles pegaram essas peras e jogaram para os porcos, tá? Não foi assim um furto para saciar a fome ou para dar para alguém, né? Não foi com uma atitude assim mais nobre, não, foi só mesmo para fazer bagunça, para eles rirem, para praticar o ilícito, né? Aquela coisa da adrenalina, da emoção de praticar algo, uma contravenção, né? Uma coisa ilícita. Número 5, a causa do pecado. Ele vai falar então que o pecador sempre tem uma desculpa, quem comete, né, um delito sempre tem uma justificativa, sempre tem alguma coisa que ele fala, não, foi por esse motivo ou aquele, e ele vai dar o exemplo então de um personagem histórico que eu não conhecia, que é o Catilina. Acho que ele era um político romano ali da ano de 62, mais ou menos, antes de Cristo. E que até o Catilina, que cometeu todos os seus pecados, achava que estava fazendo certo, né? Ele tinha uma justificativa ali para os seus erros. Eu não sei a história dele, fiquei bastante curiosa, vou procurar e quando eu tiver mais informações eu trago aqui, tá bom? O número 6, ele volta na questão das peras, tá? Ele vai falar, eu vou até ler aqui, que eu tô lendo o que está no meu blog. As paixões dão satisfações ilusórias, somente Deus pode saciar as exigências do espírito humano. Então ele vai refletir aqui sobre o motivo dele ter roubado as peras e que ele acredita ter sido uma tenebrosa paródia da onipotência de Deus, né? Então ele queria fazer alguma coisa que mostrasse que ele estava no comando, que ele podia fazer mesmo que fosse ilícito. Então ele queria sentir uma sombra dessa onipotência de Deus. E ele vai falar aqui de outros sentimentos, como a ambição, a crueldade, a curiosidade, a ignorância, a preguiça, a luxúria, a prodigalidade, a avareza, a inveja, a cólera, a vingança, o temor, a tristeza, e que todos eles só encontram o seu fim último em Deus. Número 7, a bondade de Deus preserva-nos das culpas e nos perdoa as culpas cometidas. Aqui Agostinho vai falar sobre
como ele agradece pelo perdão recebido de Deus, não só pelo perdão das culpas que ele cometeu, né, dos pecados que de fato ele cometeu, como daquelas que ele não cometeu, que ele foi preservado, daqueles pecados que ele foi preservado de pecar por Deus, tá? Então, assim como um médico que ele prescreve um tratamento para um mal, né, para uma doença, mas também prescreve um tratamento preventivo, né, para evitar outros males, assim também Deus, além de perdoar os pecados que ele de fato cometeu, também interviu ali para que ele deixasse de cometer outros, tá? Número 8, a atração do pecado. Aqui ele volta então no furto das peras e fala que só cometeu aquele ato porque ele estava junto ali dos seus companheiros, né, dos seus amigos, e que Deus conhecia o coração dele, que ele se lembra perfeitamente que se ele estivesse sozinho, ele jamais teria cometido esse ato por livre e espontânea vontade, né? E aquilo foi então por influência das companhias, né? Não foi por uma atitude assim de iniciativa própria, né? Que ele jamais teria feito isso sozinho. Número 9, a influência das más companhias. Então, o Agostinho fala aqui novamente que foi por influência desses amigos, né? E que a amizade tão inimiga foi o que levou então ele a cometer esses delitos. Ele fala também que sentiria muita vergonha perante os amigos ali, perante os companheiros, caso ele não se recusasse, né, a acompanhar o grupo ali naquele mal feito, né? E um livro de 1.600 anos atrás, tão atual, né? Porque hoje em dia também existe esse drama num grupo ali, sei lá, de adolescentes que quer ainda se autoafirmar. Então é muito difícil pro adolescente ir contra uma determinação ali do grupo. Ele quer ter essa sensação de pertencimento, de fazer parte ali da patota, né, do grupo. Então, se alguém propõe esse desafio, é muito complicado de um falar, não, eu não vou, né? Sempre tem aquela coisa, então você é fraco, é covarde, tem aquela coisa. Então, ele tem que se provar e acaba induzido a cometer esse tipo de pecado, de delito, né? Até hoje também isso é bem atual. Número 10, finalmente, nesse capítulo, aspiração à paz interior, e ele fala então que ele acabou encontrando paz somente no Senhor, né, em Deus. O título do capítulo 3, então, é Jovem Estudante, e o primeiro capítulo se chama Amores Sensuais. Ele vai falar então de quando ele chegou em Cartago e lá ele se entregou aos prazeres do mundo, né, às paixões, e procurava saciar então com aquele comportamento um vazio do qual ele nunca conseguia escapar, né? Então ele falava que a sua alma estava coberta de chagas, de feridas, e que toda aquela busca desenfreada pelo prazer não serviam para acalmar esse vazio interior, muito pelo contrário, que o afundava ainda mais, principalmente porque vinha aliado a outros sentimentos como ciúmes, cólera e tudo mais, né? Número 2, então, o teatro alimenta a sede de sensações. Aqui ele vai falar sobre o motivo que a gente gosta até hoje, né? A gente gosta tanto do teatro ou de filme que afloram aquele sentimento, às vezes até um sofrimento, coisas que você vê ali no teatro, ali no caso, né? Sentimentos que você não gostaria jamais de experimentar na vida real, né? Na própria vida, mas você gosta de sentir aquelas sensações quando é um filme, o filme hoje em dia, né? Mas o teatro, quando aquilo está sendo encenado. E quanto mais sofrimento, melhor é a peça de teatro ali. E ele fala, então, ele tem um pensamento lógico que que aquele sentimento do sofrimento nos leva à misericórdia. E aí sim é um sentimento bom de ser sentido, e por isso a gente quer ter essa experiência do sofrimento para poder sentir então essa misericórdia.
Mas ele fala também que aquele exercício, né, de experimentar esse sofrimento era como cutucar uma ferida, né, até o ponto de infeccioná-la. Número 3. Agostinho não segue os companheiros em todos os seus excessos. Aqui ele fala então que apesar dele estar nessa companhia, né, isso lá em Cartago já, tá? Não são aqueles mesmos companheiros lá de Tagaste, não. Mas em Cartago também ele se uniu a companheiros que, né, tinham um comportamento assim muito mais repreensível do que o dele. E que ele inclusive chama aqui de arruaceiros, tá? E que esses amigos deles gostavam de zombar, por exemplo, chegava um estudante ali mais inocente, né? Como a gente tem hoje nos calouros, né, nas universidades, chega ali mais inocente, mais vulnerável, né? E que esses amigos então gostavam de zombar, de tirar sarro, né? E que ele não compartilhava disso, não, que apesar dele cometer os atos dele, mas que ele era bem mais comedido do que os seus companheiros. E ele fala também que ele, por vaidade, para inflar o seu orgulho, né? Que ele gostava de se destacar nos estudos ali na retórica, mas que nem sempre ele usava para justiça, né? No filme isso ele deixa bem claro, tá? No filme ele vai se tornar um retórico, seria um advogado, tá? Ele vai se tornar um excelente advogado, e vai inclusive ganhar causas importantes ali que não eram necessariamente, que a pessoa não era inocente, tá? Era um caso ali de no filme tem isso bem claro, tá? Ele tem o cliente dele ali é um homem importante, ele tinha cometido o delito, mas como Agostinho era um excelente advogado, um excelente retórico, ele consegue então fazer com que esse homem seja absolvido, mesmo ele sabendo que na verdade ele era culpado. Então tinha essa questão ética também, tá? Que ele sentia muito também isso. Número 4, o Hortêncio de Cícero desperta em Agostinho o amor à sabedoria. Aqui ele vai falar então de como essa obra, o Hortêncio, teve influência foi um ponto de inflexão ali na sua vida, tá? É uma obra desse escritor Cícero, que na verdade era também um político romano, né, da época ali de Júlio César, tá? Mais ou menos 60 a.C. E essa obra Hortêncio, ela não chegou até os nossos dias, chegaram apenas fragmentos, então a gente não tem mais essa obra, mas ele teve contato com esse livro aos 19 anos e foi quando então ele despertou para o desejo da sabedoria, né? A beleza da sabedoria. Então foi uma obra muito importante para ele. Refletindo depois sobre essa obra, ele fala que o único defeito, né, a única restrição que ele teria a respeito dela é porque ela não fala sobre Jesus Cristo. Inclusive ela é anterior a Jesus Cristo, nem teria como, né? Mas que depois, né, que ele está fazendo essas reflexões já maduro, já no final da sua vida, então ele fala que, tirando as Sagradas Escrituras, que são que é a obra mais importante para ele, então vinha essa obra Hortêncio. Número 5, primeira aproximação às Sagradas Escrituras. E aqui ele narra então de qual foi a impressão dele que ele teve das Sagradas Escrituras, né? No caso a Bíblia. A primeira impressão foi de que ele era muito cético, né? Ele não acreditava em nada ali nessa época, e a impressão que ele teve foi de que as Sagradas Escrituras não eram dignas da majestade de Cícero, tá? Ele achava então essa obra de Cícero infinitamente maior, mais importante do que as Sagradas Escrituras. Só mais tarde, então, ele foi percebendo que as Sagradas Escrituras, que a Bíblia, na verdade, era um livro envolto em muito mistério, que precisava de muita humildade para poder começar a entender, porque ela não é um livro que se abre aos orgulhosos, né? Nem tampouco às crianças no que ele quis dizer assim, a quem não está preparado, né?
Então não é um livro que se mostra aos orgulhosos, e ele estava cheio de orgulho, de soberba, né? Então só quando ele conseguiu abaixar a cabeça, né, se revestir de humildade, é que ele começou então a aproveitar a grande beleza é o que ele fala, é um livro que te leva aos píncaros, né? Mas para isso você precisa estar então revestido de muita humildade para conseguir atingir o que essa obra pode te proporcionar. Número 6, adesão ao maniqueísmo. Então aqui ele vai falar de quando ele se uniu à seita dos maniqueus e que depois ele se arrependeu muito, né? Que era melhor, em vez dele ter o que foi apresentado, ele estava em busca da verdade, essa verdade foi apresentada a ele sob forma de lua e sol, né, como se fosse a representação de Deus, e que depois ele conclui que era melhor então ele ter acreditado nas lendas, nos mitos, como o voo da Medeia, do que acreditar nessas falácias do maniqueísmo, né? Esse voo da Medeia, eu já fiz um vídeo aqui, aliás, mais de um, acho que uns 3 vídeos falando sobre a história da Medeia, né? E eu não sei se eu cheguei a mencionar isso nos vídeos, mas ela era filha de Hélios, né? Do Deus Sol ali para eles, né? E então, quando ela fez o que fez ali, né? Com o Jazão e com os seus filhos, ela foge, quando ela vai fugir ali depois com o rei Egeu, ela foge então numa carruagem de fogo proporcionada ali pelo Deus Sol, né? E sai voando ali nessa carruagem de fogo. Então isso é logicamente uma lenda, né? Mas ele fala, era melhor eu ter acreditado no voo da Medeia do que ter acreditado naquelas falácias ali de sol e lua que os maniqueístas propunham, né? Número 7, o desatino dos maniqueus, o problema da moralidade. Aqui ele já começa a refutar o pensamento maniqueísta, que estabelecia o bem e o mal como 2 forças equivalentes, né? Como eu disse no meu vídeo sobre maniqueísmo. Então ele conclui, na verdade, que o mal é apenas privação do bem, o nada absoluto. Então não poderia haver uma força equivalente ao bem, que no caso o mal, porque o bem é Deus e o Deus é tudo, e o mal é apenas a privação do bem. Aqui ele fala, é um capítulo um pouquinho mais longo, tá? Esse número 7 é um pouco mais extenso, e ele vai falar sobre como os maniqueus, então, se incomodavam com o Antigo Testamento. E aqui ele vai colocar a questão do tempo e coisas que até hoje a gente ainda pode usar também, porque os maniqueus, eles censuravam ali os patriarcas, né? Abraão, Jacó, Isaac, Moisés, Davi, eles censuravam pelo aquele código de regras, né? Tudo aquilo do Antigo Testamento. Então os maniqueus condenavam, mas o Agostinho vai falar então que aquele comportamento era compatível com o tempo, tá? Que aqueles costumes eram compatíveis com aquele tempo, e que pegar como se fosse uma armadura, que cada parte da armadura protege um membro do corpo, né? E que então um conjunto de regras vale para um determinado período, que não adianta a gente querer trazer para o tempo presente e julgar com a balança dos dias atuais comportamentos e conjunto de regras que se adequavam somente àquele momento, né, da história, aquele momento da civilização, da humanidade, né? Então ele fala muito disso. E ele fala ainda que não é que a justiça seja desigual e mutável, né? Ele fala apenas que o tempo também acompanha essa mudança de conjunto de valores. Número 8, fundamentos naturais da moral. Ele fala que apesar de haver essa adaptação ao longo do tempo desse conjunto de regras, mas que os fundamentos, eles são imutáveis, como por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Isso independe de época, né? Independe de civilização, não, isso aí é imutável, são esses valores do bem, né, que são imutáveis.
E a mesma coisa para o mal. Os mesmos males ali cometidos na época de Sodoma, eles continuam valendo, né? Continuam sendo condenáveis. Número 9, é difícil julgar os homens. Aqui ele vai falar sobre quando, por exemplo, às vezes um homem comete algum ato que não parece ser bom, mas que é necessário. Como, por exemplo, ali o juiz que julga e condena ao castigo, né, quem cometeu algum delito. É uma coisa, ele está fazendo uma coisa que vai ser ruim para a pessoa, mas na verdade ele está sendo justo. Agora, é diferente daquela pessoa que condena, mas sente prazer, sabe, em causar o mal para outra pessoa. Então ele tem essas duas distinções, tá? Mas fala que realmente é difícil fazer essa separação, é difícil julgar o homem. Número 10, estranhas doutrinas dos maniqueus. Isso é até engraçado, eu ri na hora que eu li. Porque os maniqueus, lá no meu vídeo eu explico, né, que eles tinham a questão da alimentação, tá? Eles achavam que eles, através do alimento, iriam purificar e extrair a luz de Deus ali daquele alimento. Então ele fala que ele acreditava realmente em coisas do tipo um figo, né, que se arranca da figueira, e que ele chora lágrimas de leite e a sua mãe, a figueira, chora essas lágrimas de leite também, tá? Então ele acreditava nisso e que o eleito, né, que é aquele sacerdote, uma vez que ele profere ali aquelas orações, gemidos e soluços, então ele vai purificar aquele alimento e dali vão sair anjos, tá? E até mesmo partículas de Deus daquele fruto, né, que ele consumiu. Então ele acreditava nesse tipo de coisa, essas coisas absurdas, e então ele fala a estranha doutrina dos maniqueus. Número 11, pranto e sonho de Mônica. É muito bonito esse capítulo, tá? Esse subcapítulo, e fala então que da mesma forma que uma mãe, né, dos dias de hoje, por exemplo, que vê um filho ali se perder para o mundo das drogas, tá? Por exemplo, que se perder para o vício, e aquela mãe sofre muito e tenta muito em oração tentar resgatar aquele filho, assim a mãe dele, a Mônica, sentia e sofria vendo ele entregue então à seita dos maniqueus. Ela sabia que ele estava corrompendo acima de tudo a sua alma. Então a Mônica ela tinha uma oração muito forte, ela orava muito para Deus, pedia muito a Deus pela alma do seu filho, e até que um dia ela teve um sonho em que esse filho vinha até ela como se tivesse então sido liberto, né? Se libertado ali da seita dos maniqueus. E quando ela vai contar esse sonho para ele, ele fala assim, tá vendo? O sonho, na verdade, a interpretação é que você, mãe, veio pro meu lado, né? Veio para minha doutrina. Você que agora passou a concordar comigo. Por isso nós estamos juntos no seu sonho. E ela, mais do que depressa, ela respondeu, não, não me foi dito onde ele está, aí estarás tu, mas onde estás, aí estarás também ele. Então ela fala, ela é rápida em responder, que o sonho não falava que eu iria até você, não, você viria até mim, né? Então esse era o sonho que a encheu de esperança e realmente acabou se concretizando, mas mesmo assim se passaram 9 anos com essa mãe ali sofrendo, chorando, né? E tentando resgatar então a alma de seu filho. Número 12, finalmente a resposta de um bispo. E a Mônica também, ela era muito católica, muito religiosa, e sempre que ela encontrava um padre ali, um líder religioso, ela implorava, pedia pelo amor de Deus para que aquele padre fosse conversar com Agostinho, tentar convencê-lo, né, a vir para o catolicismo, deixar o maniqueísmo. E esse bispo, que eles só falam esse bispo, não dá o nome, eu acredito que seja já o bispo Ambrósio, ele falou não, deixa quieto, não precisa conversar com ele, só ore, só reze por ele, porque ele só vai deixar a seita quando ele concluir por ele mesmo
o erro que ele está cometendo. Não adianta eu ir conversar com ele. Então, somente quando ele tiver essa iniciativa própria, tá? Quando ele mesmo concluir por si mesmo. E que o máximo que ela pode fazer por ele nesse momento, então, é rezar, que é o que ela fazia. Ela ainda insistiu, tá? Ela atormentou o bispo, até que o bispo falou, não, tá bom, eu vou conversar com ele. Mas a teoria do bispo era essa. E não tem nada mais certo, né? Porque às vezes você quer doutrinar muito uma pessoa e fica ali falando aquele discurso, acaba afastando ainda mais a pessoa. Eu vivenciei essa experiência no meu meio próximo. As pessoas, de tanto haver aquela insistência, falam, não, eu não quero, não vou por causa da insistência. Então aquilo pode ser pior, ficar insistindo, tentando doutrinar a todo custo uma pessoa, acaba por afastá-la ainda mais. Então essa era a teoria aqui desse certo bispo. Tá bom, gente? Sobre esses 2 capítulos era isso no vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa o like e até o próximo vídeo.